17. Diz assim a palavra do Senhor: e de Mileto mandou a Éfeso, o apóstolo Paulo, a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém? Amém. Pode sentar, meus irmãos. Que o Senhor possa falar. Que você e eu estejamos com os corações abertos, mentes abertas para entender e aceitar a palavra de Deus. A proposta do título aqui é: o valor da vida está em cumprir o ministério de Jesus Cristo. Por que eu dei esse título? Por causa do que está escrito no versículo 24. Não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra a minha carreira e o meu ministério. Então, por isso esse título. O valor da vida. Nós podemos particularizar esse título. O valor da sua vida. O valor da minha vida está em cumprir o ministério de Jesus Cristo. Tá bom? Irmãos, então, como nós vamos começar? Falando que Deus nos deu a vida para um propósito. Tá? Ninguém vive à toa. Mesmo aqueles que nascem e morrem ali mesmo, não vive à toa. Não foi à toa aquele nascimento. Eu já falei para os irmãos que um tempo atrás me chamaram para ir no sepultamento de um bebê de 8 dias. Eu fui, fiz uma oração, fiquei ali pensando e olhando ali, estranho. Eu não olho muito assim para os caixões não, quando eu vou, sabe? Não olho muito não. Não é por medo, não é por nada não, é um costume meu. Mas é estranho ter ali um bebê de 8 dias. Mas Deus permitiu que vivesse 8 dias. Ele tem propósito. Ele tem propósito com o pai, tem propósito com a mãe. Ele tem propósito com os parentes. Vivendo muito ou vivendo pouco, não importa. Nem sempre nós sabemos o propósito. Porque o propósito não é só nosso, particular nosso. Deus me deu a vida para o meu propósito, para eu viver do meu jeito. É assim? Tem gente fazendo isso, mas não é assim. Porque o propósito também é um propósito dele, é um propósito para ele. E na verdade o propósito dele é
é o qual devemos nos adequar, procurar saber, estamos aqui porque eu vou dizer assim, há quase 50 anos estou na presença de Deus procurando saber meu propósito. Claro que nós sabemos, mas existem propósitos, né, menores ou subpropósitos que confirmam, que se juntam, né, e que dão aso ao propósito maior e propósito eterno. Porque se você não tiver propósitos pequenos, você não chega no grande. Eu vou dar um exemplo aqui. Algumas pessoas na igreja não têm certeza, plena certeza da sua salvação, porque não vive como um salvo. Quando você começa a viver como um salvo, observando a palavra de Deus, vivendo a vontade de Deus, o seu coração, a sua vida, todos os seus sentimentos vão sendo direcionados para a salvação que Deus lhe concedeu. Isso é sem dúvida, irmão. A Bíblia fala isso e o viver diário, a experiência nos mostra isso. Quanto mais perto, quanto mais firmes, quanto mais em atividade estamos na presença de Deus, aí a certeza vai aumentando, ela vai se confirmando, a convicção da nossa salvação. Mas se tivéssemos condições de ouvir as pessoas sobre o propósito de vida delas, nós iríamos ouvir muitas coisas. Qual é o seu propósito de vida? Quando as pessoas têm, não sei qual é o meu propósito de vida. Né? Quando estamos lá na escola, os primeiros, as crianças, né? Os adolescentes, os jovens, os professores perguntam, o que você quer ser? O que você quer ser quando crescer? Sempre na escola tem essas perguntas. O que você quer ser? Isso é um propósito. Às vezes tem normalmente as crianças falam que quer ser o que os pais são, né? Quer ter o mesmo emprego que o pai tem. Depois que elas crescem, elas veem que ganham pouco, elas não querem mais. Né? Elas não querem mais. Mas elas sonham. Quando elas têm dúvida dos seus propósitos, é só elas pensarem nisso, no que elas querem, como elas queriam que a vida delas fosse. Os propósitos incluem desejos, vontades, sonhos, metas da vida. Na grande maioria das vezes, os propósitos pessoais estão errados, pois estão distantes dos propósitos de Deus. Eu falando isso de maneira geral, do mundo de um modo geral, mas agora sendo mais específico, para nós, para o povo de Deus, em relação aos propósitos do cristão, deveríamos entrelaçar o nosso propósito, ou os nossos propósitos, com a pregação bíblica, à medida em que dela aprendemos, que é como viver uma vida para agradar a Deus, como se importar com o trajeto da nossa vida e vê-lo, esse trajeto em construção para o propósito final e definitivo de Deus, que é a nossa vida na eternidade com Ele. O trajeto que a sua vida leva. Nós vamos falar aqui, de acordo com essa leitura feita. Primeiro, o verso 22. Eu falei que iríamos usar somente 3 versículos. O verso 22. Na verdade, só para dar uma consideração aqui, nós lemos a partir do verso 17, porque o apóstolo Paulo tinha saído, né, de uma situação de confusão, em que queriam bater nele, expulsar ele, e ele saiu, se retirou, foi para essa cidade. Dali, em Mileto, mandou chamar os anciãos da igreja, os presbíteros da igreja, os pastores, os líderes da igreja, e ter uma reunião com eles ali. E foi o que aconteceu, mandou chamar todo mundo, e explicou a situação, mas o que nos chama a atenção para agora, e agora, o verso 22, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Esse é o verso 22. Ser guiado pelo Espírito.
Irmãos amados, preste atenção numa coisa. Como cristãos, não podemos mais ser guiados pelas nossas vontades. Temos que parar com isso. Como cristãos, não podemos mais permitir a nós mesmos que a nossa vontade seja o guia. Pegue e tome a direção das coisas da nossa vida. Quando brigamos demais pelas coisas deste mundo, pode saber, uma pessoa que se diz cristã, mas briga demais pelas coisas deste mundo, pode significar que ela está querendo tomar a direção da sua vida e conduzi-la pelos caminhos mais aprazíveis aos seus próprios olhos. Eu não estou dizendo que nós devemos aceitar tudo passivamente. Eu estou dizendo que nós temos um limite até onde nós devemos ir para brigar, para falar, para nos defender, mas tem um momento que ali é o Espírito Santo que vai agir. Romanos 8,14 nos diz que os filhos de Deus são os que são guiados pelo Espírito de Deus. A maioria das pregações, nesse versículo de Romanos 8,14, direcionam a ênfase na parte do ser filho de Deus. Mas não podemos nos esquecer do que o versículo inteiro diz. Ele está dizendo, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você está vendo? Não é os que são guiados por si mesmos. Não é os que tomam decisões por conta própria. Ele afirma, sim, aí esse versículo, a filiação, mas apenas nos que não tomam o controle de sua própria vida. No Filho de Deus, a direção, o volante, está nas mãos do Espírito Santo. E agora temos nesse verso 22, o apóstolo nos dando uma informação até incômoda. Como é que diz outras versões aí no início do verso 22? E agora, constrangido em meu espírito. Olha aí, constrangido em meu espírito, outro. Impelido pelo Espírito, tem outra diferente dessas duas? Ligado pelo Espírito, tem outra diferente? Aqui? Não tem não, né? Tudo bem, mas vamos lá. Constrangido pelo Espírito. Nós temos aí uma informação incômoda, mas que precisamos nos acostumar com ela e ver se também isso não acontece de vez em quando conosco. Às vezes o Espírito Santo nos conduzir por lugares e situações não tão conhecidos, que nós não esperamos. E se assim for, estarmos submissos a Ele, estarmos mais ou menos preparados para situações inusitadas, caso elas aconteçam, e não permitirmos frustrar o nosso propósito como cristãos. E assim estarmos com o nosso espírito sensível à direção do Espírito de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Esse versículo aqui foi lido, nessa tradução aqui, ligado eu pelo Espírito. Outros falaram constrangidos pelo Espírito, constrangido, impelido pelo Espírito. A NVI diz compelido pelo Espírito. A outra Bíblia que eu estou lendo, a Bíblia do Peregrino, diz assim, acorrentado pelo Espírito. Sabe o que é esse acorrentado? Prisioneiro. Prisioneiro pelo Espírito. Em outras ocasiões, Paulo havia dito sobre a prisão. Colossenses capítulo 4, verso 3, por exemplo, quem quiser me ajudar aí, e 2 Timóteo 2, verso 9,
Show, pode ler, Colossenses 4, verso 3. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. Isso mesmo. Palavra do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Ele está algemado, ele está preso. Essa tradução diz: estou preso, estou algemado. É pela palavra, é por causa do Espírito que conduz aos lugares. Hoje de manhã a gente falou isso aqui. Paulo queria ir continuar esse trajeto, mas o Espírito de Deus impediu. Falou: você vai por esse trajeto aqui. Então, às vezes, é um trajeto que nós não esperamos, é um trajeto que nós não sabemos o que vai acontecer, mas se está sendo conduzido pelo Espírito, nós precisamos ir. Estamos, viu aí 2 Timóteo 2,9, só para a gente concluir aqui. Eu posso estar sofrendo até algemas como malfeitor, contudo, a palavra de Deus não está algemada. Isso aí, eu estou preso pela palavra, mas a palavra de Deus não está presa. Se eu não puder falar, outra pessoa pode falar. Estamos acostumados a ouvir reclamações das diversas prisões da existência. Uns dizem assim: estou preso nesse casamento, senhor. Nossa, misericórdia. Não é? Outros falam assim: estou preso a esta obrigação. Outros falam: não consigo me libertar dessa paixão ou desse vício. Todo dia a gente vê uma morte passional aí, né? Ou desse vício. E por aí vai. Há diversas prisões, meus irmãos. Mas estar preso em Cristo é a melhor prisão que existe. Estar preso pelo Espírito, sendo conduzido por Ele, ser prisioneiro dEle, de sua palavra, ser constrangido por Ele a tal ponto que, enquanto para outros seria um peso emocional e psicológico, para quem sabe do seu propósito para com Deus, é uma prisão de amor. Ser preso pelo Espírito é uma prisão de amor. O apóstolo nos diz: o amor de Cristo nos constrange. E o profeta Oséias falou dos laços, das cordas de amor. Aleluia. Vamos ver Oséias 11, verso 4. Vai achando aí. Oséias 11, verso 4. Aquela pessoa que está lá perdida, está lá no mundo, vivendo por si mesmo, por conta própria, achando que tem tudo, que pode e que acontece, até um dia em que essas cordas o prendem. Leia, por favor. Atraiu com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo sobre as suas queixadas, e me livrei para dar. Aleluias. Então Deus nos atraiu com cordas de amor. Você já tinha ouvido falar nisso? Cordas de amor. Só na Bíblia. Porque o Senhor ama o seu povo. Aleluias. Vamos para o próximo versículo, versículo 23. A expectativa do caminho. Qual a expectativa? Vamos ler primeiro. De novo, só para a gente não ficar, sem nos situarmos, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Olha aí, a expectativa. Qual a expectativa que nutrimos enquanto estamos caminhando nossa vida cristã? Qual é a sua expectativa, irmã? Qual é a sua expectativa, irmão? Para começar, eu mesmo respondo que não podemos criar a mesma expectativa do mundo. Não podemos ter a mesma expectativa que o mundo tem. O mundo não vive para Deus, vive para si mesmo. Então as expectativas do mundo, o pessoal de lá são diferentes das nossas. Como é que você
fica lá seguindo, estou seguindo fulano de tal, né? E antigamente a gente falava de seguir Jesus, não tinha nada a ver com celular, né? Seguir lá no TikTok, não sei, né? Eu não sigo ninguém a não ser Jesus, né? Mas eu fico com esse negócio, irmão, eu nunca falei isso para ninguém, eu estou falando agora, eu fico com esse negócio, como é que é ficar seguindo os outros, tudo que os outros fazem, tudo que os outros falam, fulano falou isso, irmão, e negócio estranho, né? Não, vocês não acham estranho, só eu sou velho? Será que é isso? Eu sou velho? Eu não dependo disso para viver, tipo assim, não é o meu sustento, porque tipo assim, eu vou seguir o meu patrão, então ele fala, faz isso assim, assim, aí eu tenho que seguir, né, irmão? Aí você tem que seguir, se é o seu patrão, o sustento, Deus está abençoando, o sustento seu vim dele, né? Aí tudo bem. Agora eu vou seguir uma pessoa, e por quê? Deixa para lá. Mas, irmão, presta atenção, tudo que as pessoas do mundo querem, ou tudo que ela quer, ou que elas querem, se resume a essa vida. Elas querem ter o melhor dessa vida, querem desfrutar de tudo o que for bom nessa vida, quer evitar o que é ruim, né? Só de pensar em algo que poderia impedir esse desfrute, já se vale de superstições, e fica aflito só de ouvir falar. Você já leu o horóscopo hoje? Você viu, menina? Superstições, né? Quando é pego numa situação extrema que tem de enfrentar uma enfermidade incurável, olha aí, frustrou, ou morte na família, porque pode acontecer com qualquer um, fica profundamente e seriamente frustrado e desesperado, não só pela situação ali que ocorreu, mas também por ter sua própria expectativa frustrada. Não é isso que eu imaginava para a minha vida. Você já viu várias vezes, né? Todo mundo fala isso, aquela pessoa que planejou a sua vida, trabalhou, vou aposentar cedo, que eu quero desfrutar da minha vida, eu quero viajar, eu quero ir para lá, eu quero vir para cá, eu quero fazer o que eu quiser, eu quero desfrutar disso, eu quero aproveitar daquilo. Aí vai lá, trabalha, paga lá, né, o INSS, meu Deus, né, e tal, né, aí chega lá, antes dos 70 anos aposentou. Aí vai lá, o primeiro exame, consta um câncer. Vocês já viram que isso acontece, né, irmão? Vocês já viram. E a pessoa passa a viver uma vida frustrada e começa a querer culpar a Deus. Você está vendo? Porque baseou a sua vida não no propósito de Deus, mas no seu próprio propósito. Eu quero viver para mim mesmo, eu quero viver do jeito que eu quiser, irmão. Ninguém vive do jeito que quer, por mais que ache que está vivendo, está cumprindo o propósito de Deus. Às vezes é um propósito de perdição. Por que eu falei que Deus tira às vezes, né, como a criança lá de 8 dias de nascido? Porque eu já vi, vocês conhecem também, um ou outro aqui deve conhecer, Deus às vezes tira um filho, para que o pai e a mãe se chegue aos pés de Jesus. Eu falei para os irmãos aqui na outra semana, né, da pessoa que a minha avó criou, irmã da minha mãe, e a minha avó que foi embora em 2013, e essa pessoa tinha um filho, e depois de 2 ou 3 anos, o filho também foi-se embora, e ela entrou em desespero, e um dia, pouco tempo agora, já tinha ela orou, ela em desespero, né? Não era cristã também, mas falou: Senhor, tem um ano e meio que eu não durmo, 1 ano e meio sem dormir, irmão. 1 ano e meio sem dormir,
se o Senhor existe, se o Senhor me ama, eu preciso dormir. Pluf, caiu na hora. Dormiu 2 dias sem parar. Tem um histórico aí, né, de candomblé, já falei aqui para os irmãos, eu não vou falar isso agora. 2 dias sem parar. Acordou e disse: Senhor, a partir de agora, a minha vida é tua. E meu irmão conversando com ela, preocupado, né, com o que ele iria falar. Eu estou para te falar um negócio, mas não sei. Mas você entendeu o que Deus fez com você? Ele falou: entendi. Deus condenou minha mãe e meu filho para me salvar. Ele falou: era isso mesmo. Nem muitos de nós não estamos preparados para ouvir isso. Deus faz o que Ele tiver de fazer, irmão. Por isso que o nosso propósito não é viver para nós mesmos. Não é fazer o que nós quisermos. Você pode até querer, você vai sim. Porque se Deus não tiver propósito na sua vida, Ele vai deixar você com algumas limitações, né? Ele vai deixar você fazer sim algumas coisas para depois te condenar. Então entregue a sua vida a Cristo. Entregue-se a Deus. Procure saber o que Deus quer de você, para que você não fique frustrado na hora de acontecer alguma coisa que você não esperava, ou com você, ou com a família, ou com alguém próximo de você. Eu fico um pouco triste quando percebo que essas mesmas expectativas do mundo estão no meio da igreja. Eu fico, irmão. Por isso que eu estou falando dos irmãos. Eu senti, estou seguindo fulano de tal. Se você for lá ver fulano de tal, quem é fulano de tal? Um viciado numa bebida, que fala o que quer, que abre a boca e solta palavrão. É isso que você segue? Por isso que eu estou dizendo, nós não temos que ter as mesmas expectativas das pessoas deste mundo. Alguns comentários mexem comigo e eu fico pensando se essa pessoa está aprendendo alguma coisa da palavra de Deus. Irmão, se vivemos para Deus e para os propósitos dele, então nossas expectativas vão de encontro a tudo que o mundo pensa e quer para si. Elas batem uma contra a outra. Nós não somos deste mundo. Jesus disse isso orando ao Pai em João 17. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Jesus disse. E Jesus disse também: aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perder. Todos os 4 evangelistas registram essas palavras de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. E Mateus registra por 2 vezes. Capítulo 10, verso 39 e capítulo 16, verso 25. Os outros estão em Marcos 8, 35, Lucas 9, 24 e João 12, 25. Que isso, irmãos? A minha expectativa foi frustrada. Será que não podemos sofrer um pouco por Jesus? Você vai ficar triste reclamando? Será que temos que reclamar de tudo toda vez que acontece algo ruim conosco? Será que não podemos glorificar a Deus um pouquinho? Ou pelo menos nos calar, né? E dizer aquela oração que Jesus disse lá ao Pai no Getsêmani, antes de ser preso, né? Que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Será que não podemos fazer essa oração? Que não seja feita a minha vontade. Foi na quinta passada, o irmão Isaac falou aqui, que algumas coisas que ele esperava que Deus fizesse, que estava orando, Deus não fez. Mas louvado seja o nome do Senhor, por isso ele falou. Então eu vi com a palavra, né? A oração do Pai Nosso. Você não ora a oração do Pai Nosso? Seja feita a tua
vontade. Está vendo? Então a gente ora, seja feita a tua vontade, quando Deus faz a vontade dele, você vai achar ruim? Então, pelo menos nos calar e dizer que não seja como eu quero. Irmão, Jesus estava sofrendo a angústia da morte. Uma coisa é, ninguém aqui, nenhum de nós sabemos que dia que nós vamos morrer. E glória a Deus por isso. Você já pensou? Vou morrer fim do ano. Eu falei, nossa, já estou em março, já vamos entrar em abril. Você já pensou, irmão? Não dá uma aflição, não? Pensa nisso. Dá uma afliçãozinha na alma. Essa aflição que Jesus sentiu, porque ele, humanamente falando, tá? Porque ele sabia que ele ia morrer. O suor do seu rosto chegou a se transformar em grandes gotas de sangue, tamanha a aflição. E eu já li num editorial de medicina científico que isso pode sim acontecer. Não é comum, mas é uma coisa que pode acontecer. O suor se transformar em gotas de sangue. Ah, mas você fala assim, mas essa dor não é por causa de Jesus, ou esse acidente não tem nada a ver por Cristo. Irmão, quando você não murmura, não revida, renuncia seus sentimentos de ira, de tomar decisões descabidas, precipitadas, não é porque você aprendeu na palavra que é assim que age um cristão? Não é? É. Então é por Jesus que você faz isso. É por Jesus que você sofre a dor e não reclama. É por Jesus. É por Jesus quando vem alguém para cima de você e você sai pela tangente porque você não quer confusão por causa de Cristo. É por Ele. É por Ele que nós não reclamamos, que nós não murmuramos, é por causa dEle. Irmão, nós não sabemos de nada. Sabe de nada. Inocente, né, que diz o ditado. Sabe de nada. Sem dúvida, algumas coisas podem e devem ser evitadas, tá? Mas é as que não conseguimos evitar. Mesmo que inicialmente não entendamos e não consigamos tirar proveito dos diversos dissabores, mas ao crente foi dado um dispositivo espiritual que o faz confiar automaticamente no seu Deus, pois ele crê em sua palavra, especificamente quando ela diz em casos como esses, que todas as coisas cooperam para o bem. De quem? De todo mundo? Não, daqueles que amam a Deus e que são chamados para o seu decreto. Para o mundo lá não, coopera para o mal mesmo. Para eles não é para o bem não, é para o mal, porque vai redundar na sua condenação. Mas para aqueles que amam a Deus e que foram chamados para o decreto eterno de Deus, sim, é para o bem. O que é mal da perspectiva mundana, mesmo que seja da nossa, redunda para o nosso bem. Por isso não podemos nos apegar às expectativas e perspectivas mundanas, senão teremos dificuldades de ver isso e ficaremos naquela chatura. Você já vê aquela chatura, crente, criança. Em que isso está servindo para o meu bem? Criança, 200 anos na igreja, eu não estou conseguindo ver bem nisso, pastor. Irmão, vigia no que você fala, que Deus pode te deixar um tiquinho de molho, para você aprender, que não é assim que se trata Deus. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, dos que foram chamados para o seu decreto. E nós temos que crer nisso, confiar nisso, contra todas as probabilidades. Eu não estou vendo isso. Algumas pessoas, quando eu sofri o acidente um ano retrasado, falam, mas por quê? Eu falei, gente, eu não sei, não. Não, mas você tem que saber. É? Não importa. Não importa.
Não, Deus não fica sem dar resposta, não. Eu falei, ih, você pegou pesado, porque fica. Tem hora que Deus não dá resposta. Tem hora que Deus não dá resposta. Tem resposta que Ele nunca vai dar. Estou falando de pessoas, irmão, pastores, tá? Queriam saber, queria que eu perguntasse, não, você tem que fazer assim, você tem que fazer desse jeito. Não. Hoje algumas coisas eu sei. Mas é Deus que sabe de todas as coisas. Aí ficamos meio surpresos de ver alguns crentes atônitos com essas palavras do apóstolo Paulo aqui, no verso 23. Olha, a Bíblia do Peregrino diz assim: sei apenas que em cada cidade o Espírito Santo me assegura que me esperam correntes e perseguições. Meu Deus do céu! A Bíblia não está dizendo, irmão, que você vai passar pelas mesmas situações do apóstolo, não. Porque as circunstâncias são diferentes. A cultura e a sociedade da época dele é diferente da nossa. Então não é bem assim, não. Mas passaremos por algumas tribulações, umas maiores, outras menores. Mas eu digo aos irmãos, se as circunstâncias daquela época voltarem, nós passaremos. Muitos passarão por provações similares. Então, que tenhamos a expectativa correta, bíblica, do viver cristão, como Paulo tinha. Você acha que Paulo tinha preocupação? O Espírito Santo me assegura que eu vou passar por tribulação. Aí, não, ó, estou indo para casa, ó, tchau Espírito Santo, ó, adeus. Quero isso para a minha vida, não. Não é isso que prega hoje? Deus não quer que você sofra, não. Ué, não quer? Que isso, gente? Deus não quer mesmo, não. Por isso que Ele traz sofrimento para que redunde em glória e se more eternamente com Ele. Lá você nunca vai sofrer. Crês nisto? Amém. O último versículo, verso 24. Completar o propósito de vida. Ele disse assim: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Completar o propósito da sua vida. Qual é o propósito da sua vida? Paulo tinha bem nítido na sua mente qual era o propósito dele. Ele sabia muito bem. Se você não sabe o seu, eu até vou dar uma dica aqui, mas acho importante você orar e buscar de Deus uma boa resposta para essa pergunta. Mas eu tenho uma resposta. Paulo soube no primeiro dia da sua conversão, qual que era o propósito dele? Atos 9 é a conversão dele, e lá não aparece o que ele revela em Atos 26. Em Atos 26, o verso 15, ele estava discursando perante Agripa, né, o rei Agripa, e ele disse assim, no verso 14, né, ele estava contando o caso da conversão, e ele diz, verso 13 assim: ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excediu o esplendor do sol. Paulo falava bonito, né, irmão? Cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo, e caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, quer dizer, em hebraico é Saul, Saul, né? Saulo aqui era o aramaico, Saul, Saul, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. E eu disse, quem é esse Senhor? Isso ele contando o caso dele. E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te desse povo
e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Atos 9 não conta isso, mas Atos 26 ele conta que Jesus disse isso para ele. Eu sei qual é o meu propósito. É o que ele está dizendo no verso 24. Eu sei para o que eu fui chamado. Eu sei porque eu caí e fiquei 3 dias cego. Eu sei porque Jesus apareceu para mim e me falou por quê. Aleluia! Oh, glória a Deus! E ele fala aqui no fim do verso 24, dar testemunho do evangelho da graça de Deus, anunciar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, anunciar a boa notícia da graça de Deus. Irmão, esse é o motivo de você estar vivo ainda, tá? Você não morreu ainda por causa disso, estou falando aqui para cada um de nós. Eu não morri naquele acidente porque eu ainda preciso anunciar a boa notícia da graça de Deus. Você está vivo ainda aí, irmão? Eu sei que você está aí com 50, 60, 70, 80 anos, não sei, vai chegar a 90, e não foi porque você ainda precisa cumprir esse propósito, anunciar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Completar o propósito da vida, terminando a carreira cristã, cumprindo o ministério que o Senhor Jesus te confiou. Reflitamos o que o apóstolo diz aqui em outras palavras. Minha vida não vale nada se não for vivida para Cristo. Minha vida é um lixo se eu não fizer o que Cristo mandou eu fazer. Minha vida não presta se eu viver para mim mesmo. Minha vida está sendo desperdiçada quando eu me excuso, quando eu dou desculpas e não faço as coisas de Deus. Isso que o apóstolo estava querendo dizer em outras palavras. Agora olhe para dentro de si, cada um de vocês, e responda essas perguntas para si mesmo. Paulo respondeu para ele e para os irmãos presentes ali, naquela reunião. Ele diz: irmão, não considero a minha vida preciosa. De que adianta a minha vida, irmão? De que adianta a sua vida? Você vai morrer daqui a pouco. Você vai morrer daqui a pouco, irmão. Irmãos, ontem eu tinha 20 anos. Eu era bonitão, tocava no semáforo, né, pastor? As irmãs ficavam assim, Hoje eu tenho mais de 50. Se o Senhor permitir, será 54 daqui uns meses, né? Não sou mais tão jovem, tão bonito como elas falavam, né? E passando, a vida está passando. Você ontem tinha 20 também, hoje você tem 50, 60, 70. Foi tão rápido. Hoje você pode ter 10, 15. Bárbara faz 15 daqui uns dias, né? Vai ter a festa lá, né? Os irmãos já estão tudo convidados, que eu falei. Só tem que botar o nome lá, tá, irmão? Senão não dá para entrar não, porque o pessoal lá vai registrar o nome de cada um. Moisés não diz lá no Salmo 90 que chegou em 70, 80, enfado e canseira? Eu não estou lá, mas estou começando a ficar cansado. E como passa, né? Ontem 20, cheio de vigor, sonhos, expectativa, força, mas não tanto mais agora. Você não está vivo ainda? Sim ou não? Você está vivo? Então aproveita sua vida para completar a sua carreira de fé, cumprindo o seu ministério, seja ele qual for, e nesse ministério, anuncia o evangelho da graça de Deus. Aonde você estiver. Se não é numa coisa que você foi chamado, é outra.
Mas vai até o seu último suspiro, irmão. Vale a pena. Não tenha a sua vida como preciosa, porque você não sabe. Jesus diz, vocês não podem acrescentar, falou, um côvado à sua existência. Mas traduzindo para o nosso português, vocês não conseguem acrescentar um segundo à sua existência. Deu a sua hora, o seu minuto, o seu segundo, você vai. Eu vou. Mas se você for completar a carreira aqui, como ele disse que ia completar, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Essa era a preocupação dele, que essa seja a nossa preocupação. E ele cumpriu, porque lá em Timóteo ele vai falar isso, né? Completei a carreira, combati o bom combate, completei a carreira, eu completei, guardei a fé. Irmão, depois que você cumpriu tudo, não tem mais nada para fazer aqui não. Então está na hora de ir. Combata o bom combate, complete a sua carreira, não termine ela sem completar. Aí o que vai acontecer? Serás recebido com honras no reino do nosso Senhor. Não posso deixar de lembrar aos irmãos o que o Senhor mostrou ao irmão Francisco aqui. Pastor, eu cheguei num ambiente, na hora que eu pisei na porta, todo mundo aplaudiu. Eu falei, meu Deus, os santos te recebendo no céu, irmão Francisco. Irmão, foi Deus que falou isso, o Espírito do Senhor. Eu não sou ninguém não, mas o Espírito do Senhor falou isso na minha boca. Eu vou falar um negócio desse de modo normal para as pessoas? A pessoa vai morrer? Foi o Espírito Santo, irmão. Os santos te recebendo no céu. E assim aconteceu. Os santos receberam o servo do Senhor. Os anjos se alegraram. O Senhor se alegrou. E assim é com cada santo que entra. Venceu. Olha o hino que nós cantamos. Como é que você venceu e chegou aqui? Foi graça, irmão. Tudo é pela graça de Deus. Irmãos, assim que li esse texto, comecei a meditar e falar se era isso que o Senhor queria que falasse para a igreja hoje. Fiquei tocado, meditando nessas palavras aqui do apóstolo Paulo, querendo também que acontecesse comigo, que aconteça comigo. Quero cumprir o meu ministério com alegria, quero completar a minha carreira. Fui para a oração e lá perguntando, dizendo ao Senhor, de alguma forma o Senhor me fala o que o Senhor quer que eu faça. Será que o Senhor quer que eu continue fazendo o que eu já faço? Será que o Senhor quer que acrescentar algum outro dom espiritual que eu não tenha para melhorar, né, em alguma coisa? Senhor, vai falando aí. Irmão, Deus não falou nada até agora não. E eu vou falar por quê também, porque isso serve para todo mundo. Seja mudar a direção do ministério, e eu confesso aqui publicamente para configurar perante o Senhor, porque Ele está aqui nessa noite, para que Ele possa me conduzir nisso. Mas nós temos um problema com isso. Nós temos um problema com isso. Se o Senhor disser mesmo o que Ele quer, teremos a coragem de fazer? Eu quero isso. Você vai querer fazer? Você vai falar que sim? Ou você vai ficar assim, mas isso? Como é que eu vou fazer isso? Tem esse problema. Vamos tirar as máscaras. Para que isso aconteça, temos de nos livrar totalmente das expectativas desse mundo e nos preencher com as expectativas do propósito da nossa existência. Pois é ruim para um não cristão chegar no fim da sua vida e ver que ela não valeu a pena,
um não cristão, por não ter se dedicado a viver para Deus. Mas eu digo que também para um cristão estar nos seus últimos dias e decepcionado consigo mesmo. Isaac já deu um testemunho aqui. Foi orar por um pastor que estava chorando nas últimas no hospital, chorando, decepcionado, frustrado, pedindo a Deus perdão, porque ele dizia assim: poderia ter feito muito mais para Deus e não fiz. Na quinta-feira eu dei um exemplo aqui aos irmãos. John Piper, alguns irmãos conhecem, a igreja dele, né? Conta num livro dele sobre um presbítero, né? Um presbítero que ele, não sei quem conhece essa história, que tinha lá na igreja dele, não sei se está vivo ainda. Era um médico de profissão, mas era um presbítero que servia ao Senhor na igreja. Mas a igreja tem uma missão, acho que é no Oriente Médio. Mas esse presbítero descobriu que tinha um câncer. Tinha um câncer. E aí, falou: eu vou ficar esperando a morte? Eu vou trabalhar para o Senhor. Ele falou, conversou com o pastor, e a igreja enviou ele, né? Os recursos, tal, sustento, lá, para essa missão. E foi para o local de conflito, viu, irmão? Ele sendo médico, então ele cuidava lá do pessoal que chegava, gente cortado, gente decepado, né, remédio e atendimento, e a equipe, né, de enfermeiros lá a dispor dele, para ele orientar, e serviu ali algum tempo. Depois ele voltou, né, terminou lá o período que havia proposto, voltou e continuou servindo ao Senhor. E um dia ele foi fazer lá os exames, né? E sendo um médico é mais prático, mais fácil. Chegou lá: irmão, cadê o câncer? O Senhor curou ele. O Senhor curou ele. Zero, acabou tudo. Claro que Deus não faz isso com todos. Deus pode levar uns, né? Mas Deus faz também esse milagre. Não é verdade? Então, para eu concluir, eu vou dizer sim que a vida somente tem valor se ela for entregue a Jesus Cristo. Por exemplo, você consegue se desviar dos caminhos do Senhor? Vou fazer uma pergunta óbvia aqui. Você se desvia? Você tem coragem de se desviar dos caminhos do Senhor? Mas ninguém respondeu, eu estou preocupado agora. Mas digamos que não. Você tem coragem de sair da igreja, inventar essas modas aí, dizendo que não quer saber de igreja, mas ainda tem Deus na vida, né? Que essa é a moda, né? Falar mal da igreja, falar mal de pastor. Então, se você não tem essa coragem, então você foi enlaçado pelas cordas do amor de Deus. Amém? Não precisa viver uma vida frustrada, esperando que algo mais aconteça para dar uma guinada na sua vida. Não, a sua vida já deu a maior guinada quando Jesus te chamou, te aceitou. Você precisa dar outra guinada, né? Buscando fazer algo para Deus, fazendo a sua vida valer a pena, ao ponto de você dizer, como o apóstolo Paulo aqui: não tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu faça o que Deus falou para eu fazer. Você não vai fazer tudo, ninguém faz tudo. Faz o que Deus te colocou na mão para fazer. Só você não pode parar enquanto você tem condições de fazer. Quando você não tiver mais condições, você tem menos condições, mas você faz uma coisa que te dê menos condições, mas que você faça também. E é assim que vivemos para Deus, até que Ele nos chame para a sua glória. Amém? Que assim, antes eu fazia isso, fazia aquilo, hoje eu não posso mais. Eu fico vendo alguns irmãos aqui mancando, alguns irmãos mais cansados, andando mais devagar. Antes não era assim, irmão. Tudo bem, não faça o que não dá para fazer, mas tem umas coisas que dá para fazer. Eu, quando era criança pequena lá em Bicaraí, eu já cantava uma musiquinha no grupo das crianças, que diz assim, todo mundo deve conhecer. E eu ficava lembrando da igreja perseguida.
tá? Quando eu comecei a saber da história da igreja perseguida na adolescência, aí essa musiquinha bate bem, né? Encaixa bem. Eu te louvo com as mãos, eu te louvo de coração. Lembra? Vamos lá? Eu te louvo com as mãos, eu te louvo de coração. E se me faltar as mãos, eu te louvo com os pés. E se me faltar os pés, eu te louvo com a voz. E se me faltar a voz, eu te louvo com a alma. E se me faltar a alma, é porque contigo estou. Amém? Vamos orar?